Boa noite a todos. Que Jesus nos explique, nos abençoe nesta hora, para que a gente possa entender isso tudo, gravá-lo em nós, né? E no dia a dia nós praticarmos ou entendermos essa situação tão difícil que é das obsessões, que a nossa análise de hoje vai focar em um tipo de obsessão chamada fascinação. Então, nós vamos analisar sobre esse aspecto da fascinação. E nós tiramos um estudo do artigo da Revista Médico, do ano 91, mais um do ano passado, que tem tido uma perigosa obsessão. Então, a gente vai analisar primeiro esses três aspectos de uma obsessão que Kardec, estudando, né, relatou no livro dos Médiuns. Então, ele diz o seguinte: a palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa essa espécie de fenômeno, cujas principais variedades são, mas vai elencar as três espécies conhecidas de obsessão. A primeira delas, a obsessão física. O que é a obsessão física? Esse tipo de obsessão, praticamente todo mundo já esteve ou vai estar envolvido por entidades nocivas que querem trazer algum desequilíbrio, algum desconforto. Por ser uma obsessão simples, ela pode alcançar a todos, porque no nosso dia a dia nós enfrentamos muitos problemas e nem sempre temos madureza, nem sempre temos paciência, nem sempre temos resignação ao sofrimento. E então, algumas vezes, nós deslizamos, né? Permitimos que ideias ruins passem pela nossa cabeça. Mas como nós temos um certo preparo e também a vida social nos impõe uma certa disciplina, então a gente afasta essas ideias. Nós conseguimos afastar essas ideias negativas. Então, na obsessão simples, tem momentos que nós não estamos bem e aí sintonizamos com algum espírito desencarnado e, às vezes, temos ideias estranhas ou praticamos algo assim que até mesmo depois a gente cai em si mesmo. Poxa, mas por que eu fui fazer aquilo? Por que eu falei daquele jeito? Né? A gente cai nesses momentos porque nós baixamos a nossa guarda, a nossa vibração. Mas é simples, é um instante, logo a gente se recompõe e prossegue a nossa vida. É chamada obsessão física. A fascinação já é um pouco mais intensa, e é sobre ela que nós vamos discorrer aqui nessa noite. A fascinação, ela envolve o médium, o cidadão, a pessoa, de tal forma que essa pessoa assume falas, comportamentos que não coadunam, muitas vezes, com a realidade. Mas a pessoa fica tão influenciada que ela não percebe isso. E por mais vezes que a gente chame atenção ou fale, ela vai julgar sempre que está com razão. Então, geralmente não se admite esse tipo de obsessão. Já a terceira, que é a subjugação, é a obsessão levada ao extremo. Aí, nesse caso, o espírito obsessor, ele quase que toma conta do... Faz ele falar coisas que ele não quer, tomar atitudes estranhas, chega a ter
quase aquilo que na Igreja Católica eles chamam de possessão, né? O espírito toma posse do corpo do indivíduo, do médico, e faz o que quer dele. Esse é o extremo, o mais alto grau da obsessão. Mas o nosso estudo está naquela faixa do meio, a fascinação, que não é nem tão forte, mas também não é muito fraca. É uma situação difícil que a gente vai entendendo aos poucos. Está lá no livro dos Versos, no capítulo 23. Continua Kardec. Já dissemos que é muito mais grave são as consequências da fascinação. Quer dizer, muito mais graves do que a obsessão simples. E o teor de gravidade dela é que a pessoa não percebe que está tendo comportamento estranho. Ela fica fascinada, né? Aquela fascinação, assim, elege uma pessoa ou uma ideologia ou um partido e se dedica àquilo fascinado com aquela situação, não aceitando nenhum subterfúgio, nenhum argumento contrário. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com um cego. Ele leva o médium daqui para ali, de lá para cá, fazendo o que ele quer, agindo da forma dele. E pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Ainda mais, pode levar a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Veio-nos à mente aqui um indivíduo que talvez todos conheçam, porque ele está muito na mídia. Ultimamente, nem tanto, mas ele já esteve na mídia durante muito tempo. Não sei se vocês vão lembrar do Henrique Cristo. Lembra? Ele se achava e se acha Jesus Cristo, né? E ele assumiu essa ideia com tanta força, ajudado por vários espíritos fascinadores, que ninguém contestava. Ele era Jesus reencarnado, né? E uma das peculiaridades de uma pessoa fascinada é que ela consegue também fascinar outras. E aí a gente acompanhou pela televisão o séquito de pessoas em torno dele, principalmente mulheres, e seguiam ele ali, cultuando, adorando ele, idolatrando. Ele representa, assim, uma pessoa fascinada em alto grau, né? O que é que Kardec está dizendo? A ilusão, ó, graças à ilusão que dela decorre. O espírito está iludido. Ele está tão confiante nele mesmo, o médium, geralmente a fascinação ela alcança mais as pessoas muito orgulhosas, pessoas muito vaidosas, e elas estão ali fascinadas por aquela ideia que elas se permitem, e isso está sendo provocado por espírito desencarnado em torno delas. Aí ela toma situações ridículas, né? Eles tornam-se alvo de chacota. Todas as vezes que aparecia ele na televisão, as pessoas riam, comentavam, e a pessoa não percebe que está sendo alvo de chacota, né? Aí a gente vai fazer uma pesquisa histórica, porque nós não vamos analisar propriamente
a fascinação individual. Estamos analisando hoje a fascinação coletiva, aquela que aborda, né, que encampa muita gente, muitas pessoas. Então, vamos ver. A Inquisição, a primeira fascinação coletiva, uma das primeiras que a gente tem nisso. Ideia. O que foi a Inquisição? A Inquisição foi uma criação da Igreja Católica Apostólica Romana. E, para ela predominar sobre as demais religiões, ela não aceitava que ninguém contradissesse as suas teorias. Então, a Inquisição, todo aquele que era contrário aos ensinamentos da Igreja Católica eram considerados hereges. E, por serem hereges, eles eram amaldiçoados. Eles eram levados a um tribunal de justiça criado pela instituição, por essa instituição, a Inquisição, e eles eram julgados e condenados, muitas vezes, a penas de muito sofrimento, morte, eram queimados em fogueira. A gente viu isso lá pelo final da Idade Média, no início da Idade Média, né? E se estendeu mais ou menos até o século XIX, ainda tinha resquícios de Inquisição. E o que ocorria aí? Foi um processo de fascinação coletiva dos altos membros da Igreja Católica, que consideraram a religião deles a única correta, e que todas as outras eram erradas, ninguém poderia professar. Quer dizer, são pessoas fascinadas por uma ideologia, no caso, uma ideologia religiosa. E foi tão forte que influenciou a vida de muita gente. Tanto desde os pequenos padres, párocos das aldeias na Europa, até o Papa estiveram envolvidos nessa fascinação coletiva. E isso durou vários séculos. Parava um pouco, começava de novo, e foi um momento de crise para a humanidade. O nazismo é mais recente, né? O que nós vimos? Um homem, um ditador, impôs a sua ideologia de que a raça dele, alemã, ariana, seria a raça superior da humanidade. E por ser a raça superior, eles teriam que dominar o mundo. E ele conseguiu envolver toda uma nação. Milhões de pessoas na Alemanha aplaudiam, mesmo vendo as barbaridades que o nazismo estava provocando, culminando com a morte, né, nas câmaras de gás de mais de 6 milhões de judeus. Eles elegeram a raça judia a inimiga pública número 1 e tinha que ser exterminada da face da terra. Então, eles conseguiram matar mais de 6 milhões de judeus na época. Foi uma ideologia fantástica. Aí já é uma fascinação coletiva, ideológica, política. O fascismo segue pelo mesmo caminho. O fascismo ocorreu na Itália. Benito Mussolini era um ditador italiano, na época da Segunda Guerra Mundial, e ele também assumiu o comando da nação e ele queria o poder a qualquer custo. E fascinou uma nação inteira para apoiar ele. Inclusive, a Itália entra na Segunda Guerra Mundial como aliada da Alemanha, formando o chamado Terceiro Eixo, que era a Alemanha e a Itália, e depois a Rússia entra do lado dos aliados. E o imperialismo japonês foi uma situação que ocorreu aqui no Brasil. Interessante.
Assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, os japoneses se renderam. Depois da explosão da bomba atômica em Nagasaki e Hiroshima, o exército japonês se rendeu. O imperador Hirohito, ele assinou a rendição. E a rendição dele foi propagada pela... Até hoje tem vídeo no YouTube, você vê eles assinando a rendição. Só o que aconteceu? Um grupo de japoneses que migraram para o Brasil, lá para o estado de São Paulo, influenciados por uma seita deles, eles não acreditaram que o Japão havia perdido a guerra. E eles, então, eles ficaram apavorados, não queriam entender, aceitar a situação da rendição. Olha lá. Um estranho e rigoroso fato, típico de uma obsessão por fascinação coletiva, assolou a colônia de imigrantes japoneses no estado de São Paulo. Shindorinei, líder dos caminhos do súdito. Eles eram japoneses que vieram para o Brasil, mas cultuavam o imperador japonês como ser divino, e que ele não poderia jamais render-se diante de nação nenhuma. Afinal de contas, ele era um deus, né? Eles consideravam assim. E o que eles fizeram? Aqueles outros japoneses que vieram para o Brasil também, mas não aceitavam essa ideia dessa seita, Shindorinei, eles eram perseguidos e muitos deles foram mortos. Você vê como que a fascinação coletiva ela é perigosa, porque ela alcança uma nação e pode prejudicar a vida de milhares de pessoas. E a polícia do estado de São Paulo teve que intervir, dissolveu essa seita, deportou esses chefes dela para o Japão e acabou o problema aqui. Mas, durante um bom tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, eles continuaram. E é interessante que esses japoneses ligados à seita, eles pegavam os jornais que o Brasil publicava, que vinha do exterior, mudavam as reportagens e passavam para os outros japoneses mais simples. E muitos deles ainda não conheciam o português, não sabiam falar português, então eles mudavam a capa do jornal, dizendo que o Japão estava ganhando a guerra. Eles faziam isso para provocar essa adesão dos outros japoneses. Então, foi uma fascinação terrível. Essa saga dessa seita, ela está no livro Corações Sujos. E tem até um filme dele, que a gente entende bem como que aconteceu essa situação. Um filme baseado no livro homônimo de Fernando Moraes. Muito bom. Aí nós vamos ver esse cidadão aqui, um psicólogo. Nós vamos ver o que a psicologia fala de uma fascinação coletiva. Nós vimos estamos vendo a versão espírita, né? A influência negativa dos espíritos inferiores. Vamos ver o que esse psicólogo ele fez um trabalho científico com o tema When Prophecy Fell. Quando a profecia falha, é o nome do trabalho. Ele investigou a comunidade religiosa denominada Flying Saucer Contact, Contato com Discos Voadores, dirigida por Miss Dorothy Martin, na cidade de Chicago, Estados Unidos. Como que foi esse processo? Ele e mais dois colegas psicólogos, eles se filiaram a essa seita, entraram nessa comunidade religiosa, se tornaram integrantes dela, só para fazer um estudo da reação daqueles comunitários ali, se a profecia dela, da Miss Dorothy Martin, falhasse, o que iria acontecer? Como seria o comportamento deles?
Essa Dorothy Parton, ela era uma médium e ela dizia receber extraterrestres. Era a mediunidade dela. E ela seguia as informações que esses supostos extraterrestres falavam. E ela previu que os Estados Unidos iria passar por uma comoção climática muito forte. Iria haver um acidente climático, tipo uma inundação assim, logo que é o tsunami, iria partir os Estados Unidos no meio. E qual que era a proposta da seita? Todo aquele que fizesse parte dessa seita, dessa comunidade, lá em Sul Contato, seriam salvos. Eles iriam ser acolhidos por extraterrestres que viriam em discos voadores, iriam pegar cada um deles, fazer questão de abdução, né? Iriam levá-los para outro planeta para eles não passarem por aqui. Aí a gente pensa assim, mas como é que a pessoa cai numa ideia dessa? Mas caiu. Eram milhares de pessoas que estavam ligadas a essa seita. Você vê a fascinação coletiva, que é que uma médium mal assessorada por espíritos inferiores, inteligentíssimos, o que pode fazer? Aí eles entraram ali para ver. E ela disse até uma data, seria ali no ano tal. E eles ficaram ali na comunidade para ver a reação das pessoas. E o que aconteceu? Chegou o dia da invasão, né, dos discos voadores e não aconteceu nada. Os Estados Unidos continuou ali com as suas fronteiras, suas terras, não houve inundação, não houve nada. Qual que é a ideia normal que a gente teve? Não aconteceu? Então, ela é uma mentirosa, ela é uma médium enganadora, mas eles ficaram surpresos com a reação das pessoas que participavam da seita. Alguns abandonaram a seita, mas a maioria continuou na seita, acreditando nas coisas que ela falava. Aí eles eram estudiosos, psicólogos, tiraram essa conclusão. Como é que pode uma pessoa ver uma situação, não que a realidade foi totalmente contra e ele ainda continuar com aquela ideia fixa? Aí eles chegaram a essa conclusão. Segundo Cécile, a dor emocional de admitir o erro seria tão elevada para aqueles que tinham alterado de forma tão substancial sua vida, que seria menos oneroso emocionalmente continuar acreditando nos princípios errados daquela seita. Olha só. Olha a ideia da médium. Ela falou que quem fosse da seita iria ser salvo. Aí o que eles fizeram? Eles entraram na seita, venderam todos os seus bens, entregaram dinheiro para ela, para viver ali em comunidade, distribuindo a comida entre si, afastaram das pessoas, até mesmo dos parentes, não mais conversavam com os pais, com aqueles que não acreditavam. Eles se isolaram na seita. E aí, esse psicólogo entendeu assim, que seria a vergonha dele ter feito isso tudo, seria tão mais forte que eles preferiram continuar acreditando numa situação irreal. Isso aí é uma conclusão da psicologia. Seria menos oneroso emocionalmente continuar acreditando nos princípios errados daquela. Quando seu trabalho é um Fessinger, então cunhou o termo dissonância cognitiva para esse tipo de reação, explicando que essa inconsistência se trata de um viés cognitivo que leva as pessoas a procurarem algum tipo de coerência
em suas crenças e ideologias, embora a realidade as desminta constantemente com fatos concretos. Mesmo eles vendo que a realidade provou o contrário, é menos pesado para eles, né, aceitar a derrota e viver de uma vitória fictícia, que não houve. E a realidade desmentindo. Esse outro cidadão aqui é um escritor italiano, Giuliano da Empoli, e ele fez um estudo sobre essas situações que estamos vivendo agora, das chamadas fake news, essas coisas que nós estamos vivenciando agora. Esses vídeos fortes que a todo instante estão aparecendo no celular, querendo mudar o pensamento das pessoas. Vamos ver aqui a conclusão aqui. Fake news, teorias da conspiração, algoritmos, são situações que estamos vivendo na nossa realidade moderna de hoje. Conforme da Empoli, se o algoritmo das redes sociais é programado para oferecer ao usuário qualquer conteúdo capaz de atrair com maior frequência e por mais tempo a plataforma, vamos destrinchar isso aí antes de a gente ler o resto. O que é o algoritmo das redes sociais? A gente que entra no Facebook, no Instagram, a gente recebe todo instante vídeos, né, motivacionais, vídeos políticos, vídeos religiosos, e cada um quer impor o seu pensamento, né? Então, a pessoa fica jogando esse tipo de informação o tempo inteiro. E as pessoas acabam passando o tempo todo ao celular, curtindo aquilo ali. Então, eles têm que estar todo instante motivando a pessoa, para a pessoa não sair do celular, porque quanto mais tempo ela fica no celular, que ela aperta o curtir, que ela curte, que ela põe, faz um comentário ali, e isso redunda em dinheiro, né? Todos os acessos aos celulares, nas redes sociais, rendem dinheiro aos chamados influencers, os influenciadores. Então, o que eles querem com isso? Eles lidam com esses algoritmos para fazer a pessoa ficar presa àquela situação, ao partido político que ela quer que ganhe, à religião que ela diz que é a perfeita, que ela quer seguir. Então, eles vão fazendo isso o tempo inteiro. É uma fascinação cibernética, né? É uma fascinação coletiva que alcança toda a humanidade hoje. Ninguém vive mais sem o celular. E as pessoas estão o dia inteiro ali, com a mente fixa naquilo ali. O algoritmo dos engenheiros do caos. Quem são os engenheiros do caos? São essas pessoas que manipulam as informações em proveito próprio. Geralmente são chamados extremistas, tanto de direita quanto de esquerda. Eles não querem nem saber se o que eles estão postando ali se é verdade ou não. Eles jogam ali, põem ali. E a pessoa que simpatiza com esse ou com aquele, ele fica preso ali naquela repetição constante. É uma fascinação coletiva, de uma maneira mais moderna, né? Diferente. O algoritmo dos engenheiros do caos os força a sustentar. Não importa que posição, mesmo que seja razoável ou absurda, realista ou intergaláctica, desde que ela leve em conta as aspirações e os medos, principalmente os medos, ele estava analisando a política dos eleitores. O que é? O candidato vai se apresentar. Aí ele começa a falar mal do outro. É o que a gente ouve, né? Um fala mal do outro.
E esse que está falando mal do de cá, ele só fica investindo, fala isso, fala aquilo, mesmo que não seja verdade, porque a maioria das vezes tem muita mentira, mas é fake news. Mas as pessoas que estão ligadas a isso gostam desse tipo de informação, mesmo sabendo que ela está errada, mesmo sabendo que ela não é de um bom senso. Né? São chamados engenheiros do caos. Eles não estão preocupados com o bom senso, com a legalidade, com o clima de paz, não. Eles estão preocupados com o caos, com a confusão. Porque quanto mais confusão emite na mente de uma pessoa, mais ela fica atordoada e vai fazer o que ela está querendo, o que a outra está querendo. Por isso que este escritor chamou essas pessoas de engenheiros do caos. Eles estão construindo o caos e não o equilíbrio, não a paz, não a harmonia. Aí a gente viu, né? Nos grupos de WhatsApp, a gente viu na eleição anterior, como que as pessoas ficaram inflamadas, defendendo os seus candidatos. Né? E ficaram tão empolgadas que muitas famílias, muitos irmãos brigaram em família por conta de um candidato ou por conta do outro. Gente até matou pessoas por conta disso. Olha a obsessão coletiva influenciando as pessoas. E aí, houve até mesmo nos grupos de WhatsApp de centros espíritas, as pessoas ficavam postando questões políticas. E os administradores diziam, não pode postar questão política, isso aqui é um centro espírita, e tem que postar aqui só coisas, mensagens, né? Só coisas boas, construtivas. Mas, mesmo assim, insistiram a ponto de alguns administradores terem que cancelar pessoas que estavam nisso aí. E aí a gente vai lá no livro Conduta Espírita, Psicografia do Paulo Guilherme, ditado pelo Espírito da Luiz, e ele fala dessa paixão exagerada das pessoas que ficam cultuando por pessoas falíveis. Se tivesse essa paixão por um Jesus Cristo, que não errou em nada, que só acertou, né? Só fez bem, não. Mas ficam divinizando pessoas falíveis como todos nós. Aí lá o André Luiz dá uma ajuda para a gente. O que ele diz? Distanciar-se do partidarismo extremado. Paixão em campo, sombra em torno. Quer dizer, nós podemos ter nosso candidato? Podemos ter e devemos votar. Mas nós temos que ficar defendendo extremamente, ficar maluco, brigar com todo mundo por causa de partido político? Claro que não. Isso aí é um movimento de paixão. E paixão em campo, André Luiz diz o quê? Que é sombra em torno de nós. Quando nós estamos equilibrados, tem luz sobre nós. Quando nós estamos extremamente apaixonados, aí tem sombras em torno. O médium fascinado não acredita que esteja enganando. O espírito tem a arte de inspirar confiança cega. Quem impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salta ao rótulo da vida. A ilusão pode mesmo ir até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Kardec, no livro dos Médiuns, está nos alertando quanto às mensagens que a gente recebe no centro espírita, que a gente tem que analisar as mensagens. Né? Não podemos aceitar. Foi o doutor Bezerra que escreveu, que ditou? Não sei, vamos analisar. Vamos ver se o conteúdo dela tem coisa boa. Vamos ver se a maneira como está escrita, se é de um bom português, se está certa. Tem que analisar tudo. Tem que conhecer o médium que está escrevendo a mensagem. Será que esse médium é mesmo delicado, uma pessoa humilde, simples, trabalhadora?
ou ele está querendo aparecer, né? Então, a gente tem que analisar as mensagens que a gente recebe no tempo. Por aí, eu acreditar que a esse gênero de obsessão só estão sujeitos às pessoas simples, ignorantes e baldas de ciência. Dela não se acha exemplo nem os homens de mais espírito, os mais instruídos, os mais inteligentes, sob outros aspectos, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, cuja influência eles sofrem. E qualquer um de nós pode ficar fascinado. Nós precisamos ter, né, que uma pessoa não sabe nem ler, que ela não vai ficar fascinada. Vai. Uma pessoa que é super inteligente vai ficar fascinada. E, aliás, os mais inteligentes correm risco maior, porque muitas vezes eles se acham melhores do que os outros, porque são mais inteligentes, sabem mais. Eles se acham melhores. E o orgulho e a vaidade é o plug que os espíritos inferiores ligam na gente. Então, é para ter muito cuidado. Devido à comunicação violenta, uma visão da psicologia, esse psicólogo Marshall Rosenberg, americano, ele, desse livro aí, ele fala de uma técnica boa para a gente não se envolver demais nessas ideias mirabolantes que estão circulando por aí. Ele foca o quê? Ele foca, eu tenho uma opinião sobre um assunto. O meu amigo tem outra opinião, completamente diferente da minha. Nós temos que ser inimigos? Não. Eu tenho que respeitar a opinião dele e ele respeitar a minha. Mas como é que eu vou lidar nessa situação? Eu vou lidar a sugestão que ele vai sugerir ali. Método baseado na capacidade de ouvir as opiniões dos outros sem julgamentos prévios. Quer dizer, eu vou ouvir a opinião do meu amigo já preparada. Ah, ele só vai falar bobagem. Mas eu vou ter que escutar, né? Quer dizer, eu já estou julgando previamente, antes de conhecer a opinião dele. Já estou achando que ela é errada, que a minha está certa. Assim não dá certo. Afinal, o ponto de vista do outro não é nosso adversário, mas pode somar-se ao nosso para alcançarmos uma fatia maior de lucidez de raciocínio. Não é? Então, eu posso ouvir a opinião do meu amigo, posso concordar com ela ou não. Se eu entender que a opinião dele é boa, é contrária à minha, mas é uma opinião sensata, equilibrada, eu vou ter que deixar a minha e aceitar a dele, porque é uma coisa boa, é justa, é de bom senso. Agora, se a opinião dele for ruim, não for boa, digna, de bom senso e justa, eu não aceito a ideia dele, mas respeito, deixo ele falar. Você falou agora eu vou falar a mim. Eu ouvi a sua, né? Agora eu vou falar o meu ponto de vista. E assim o relacionamento fica um pouco mais fácil. Né? Esse psicólogo, ele escreveu esse livro vivendo a comunicação não violenta. E hoje em dia a comunicação está tão difícil por causa desses extremismos. Opinião do outro, ele só acredita naquela, não aceita a outra. Eu também tenho a minha, não aceito a do outro. E aí, se a gente discute, descamba na violência. Então, ele está sugerindo essa comunicação não violenta, de que eu vou ouvir a opinião contrária à minha, analisar, e se ela for boa, eu aceito. Se não for, eu mantenho, continuo na minha, sem perder a amizade, sem perder a alegria de conviver. Né?
Aí Jesus, ó, Jesus está aí sempre nos dando a melhor dica. Vigiar e orar para não cairmos em tentação. Vigilância e oração são os pilares de sustentação de nossa agudeza mental, para não sucumbirmos às fascinações deletérias das ideologias de plantão. Como sempre, Jesus, né, antecipou a tudo que a gente está vivendo hoje. E sabia que nós iríamos brigar, matar por causa de um artista, de um político, de um país. Ele sabia, espíritos inferiores ainda, né? E ele disse para a gente ficar atento, vigiando e orando. Porque aí, quando chegar essas ideias perdidas para nós estamos vigiando. Não, eu vou analisar isso. Aqui não está certo. O Fulano falou isso. Isso aí está meio estranho. Né? Isso que ele disse está dando uma ideia negativa, está dando uma ideia pessimista, está dando uma ideia de separatividade, está dando uma ideia de preconceito. Então, eu não vou aceitar. Mas se a ideia dele trouxe uma perspectiva de união, de equilíbrio, de harmonia, de boa convivência, aí eu aceito, porque é o bom senso. A gente lembra, Kardec foi chamado de um bom senso encarnado, de tão bom senso que é a nossa doutrina. Jesus é a verdade, olha lá. Quanto ao radicalismo de opiniões, convém rememorar sempre o discreto posicionamento de Jesus, que, ao ser inquirido pelo governador da Galiléia sobre o que é a verdade, o que Jesus fez? Simplesmente manteve-se em sagrado e honroso silêncio. Quando a pessoa vem com um absurdo falando no nosso ouvido, para que eu vou discutir com ele? Fica quieto, deixa ele falar. Se ele abrir uma brecha, me der um instante, eu coloco a minha visão da coisa, a visão pacificada, uma visão de bom senso. Mas se ele não quer, se não adianta, para quê? Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade. A verdade, gente, só Deus que sabe. Jesus também sabe. Cada coisa tem um pedacinho da verdade. Cada religião, cada ideologia tem um pedacinho de verdade. Ela é um bolo imenso. Cada um tem uma fatia pequenininha. E Pilatos tinha uma fatia mínima. Como é que ele iria compreender essa fatia universal? Cosmo. Jesus ia falar isso aqui para ele. E até hoje nós também ainda não temos acesso à verdade absoluta. Né? Simplesmente manter-se em sagrado e honroso silêncio. E aí, nós encerramos, né, a nossa conversa com essa outra fala de Jesus. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10, 15. Nós não estamos no meio de lobos hoje em dia. Temos que ser prudentes como a serpente. Não vamos acreditar em tudo que está vendo, que está falando. Né? Ao mesmo tempo, simples como as pombas. Quer dizer, não vamos agredir ninguém, não vamos contestar ninguém. Cada um chega no seu momento à maturidade espiritual, emocional. Né?
mas a gente tem que estar atento. O que Jesus falou no Evangelho de Mateus, o chamado Evangelho do fim do mundo, as pessoas dizem, as grandes profecias de Jesus? Ele disse que haverá o tempo em que aquele que estiver no telhado não desça ao res do chão. Quer dizer, a coisa vai ficar tão brava, como está, né? Tão difícil, que a gente que já tem uma noção melhor da vida, das coisas, já tem a doutrina espírita que nos esclarece, que tem bom senso, não vamos cair nas armadilhas lá de fora, não. Porque se nós estamos no telhado das noções superiores. Aqui nós estamos estudando a doutrina. Nós estamos no telhado das noções superiores da vida. Quem está lá fora, claro, nem todos, muitos estão ao redor do chão. Ainda estão vivendo os enganos dos prazeres materiais, as lutas fratricidas, as guerras. A gente não se envolve, porque senão, Jesus falou, quem tiver no telhado, não desça. Porque se a gente descer, a gente acaba ficando lá depois. E ainda não evoluímos o bastante. Né? Então, gente, era essa a nossa reflexão da noite. Eu agradeço a atenção de vocês, tá? Muito carinhosa, eu senti. Obrigado.